Aleluia, Senhor. Estamos na presença do Senhor. Tivemos que voltar o vídeo, porque houve uma queda aqui e nós não sabemos o que aconteceu. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Nós tínhamos orado na entrada do vídeo ao vivo, mas eu creio que o Senhor se faz presente no nosso meio. E Ele fará com que a palavra do Senhor seja pregada, porque o Senhor está aqui, se faz presente entre nós. E nós o adoraremos, nós o louvaremos, como diz a palavra, porque a palavra do Senhor é fiel e é justa. Então receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Não importa as intromissões, não importa o que a tecnologia atrapalha, o que importa é que nós permanecemos na presença do Senhor. E eu li lá em 1 Samuel 18:1 que Jonatas fez uma aliança com Davi, uma aliança de alma. Ele colocou a sua confiança em Davi. Em 2 Samuel 4:4 nós vemos que a história continua. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés e era da idade de 5 anos quando Jezreel chegou a notícia da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se, derrubou o menino e ele ficou manco. Se você for agora comigo em 2 Samuel 9, versículo 3 e 4, diz assim: disse o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, como Deus me falou? Então Ziba respondeu ao rei: sim, há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Nós conhecemos a história, nós sabemos da história e nós entendemos que para tudo o Senhor tem um histórico, para tudo o Senhor tem uma solução, para tudo o Senhor tem o jeito de trazer a realidade dessa vida para nós. E eu quero aqui falar para você de uma aliança. Vamos começar falando de uma aliança. Aliança essa que nos traz a vitória de nós estarmos vivos nos dias de hoje. E aqui, quando Jonatas encontrou com Davi, eles fizeram algo que, se nós olharmos para os dias de hoje, é coisa maravilhosa. A palavra nos diz que quando eles conversaram, eles fizeram uma aliança para sempre. E a nossa aliança com Deus é para a eternidade. E aqui está dizendo assim, que quando Jonatas orou com Davi, ele pegou a sua capa, entregou para Davi. Ele pegou a sua espada, o seu arco, o seu cinto, e ele entregou para Davi. E disse para Davi: aqui nós temos uma aliança para sempre. Nós não sabemos o dia de amanhã o que pode acontecer. E quando eles fizeram essa aliança, eles não sabiam o que estava por vir. Nós sabemos que Saul, com muita inveja de Davi, ele colocou o pescoço de Davi à morte. E Jonatas, nessa época, já tinha sido feita uma aliança. E quando nós vemos que os filisteus atacaram aquela terra, Saul e Jonatas foi morto. A aliança com Davi permanecia, mas ele estava morto. Ah, mas o que faria com a aliança? Permanecia. Nós temos uma aliança, Deus tem uma aliança comigo e com você. E quando essa história chegou no reino, essa ama que estava lá nas terras de Israel, ela ficou apavorada. Ela ficou desesperada. Por quê? Porque ela quis salvar a criança.
A intenção dela era somente salvar a criança. Ela não tinha outra intenção. Mas quando ela correu para salvar a criança, o que aconteceu? Ela deixou cair e da forma que ele caiu, ele quebrou os 2 pés. E aí começa uma história. Uma história que, se nós formos analisar, deixando um pouquinho o seu pai, o seu avô, nós vamos ver que, sabe, todo o contexto. Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, meu amigo, que Deus tem uma promessa, e quando Ele tem uma promessa na nossa vida, Ele vai cumprir. E o que fizeram com essa criança? Essa ama levou ele para onde? Levou ele para Lodebar. O que é Lodebar, pastora? Um lugar terrível. Um lugar onde moravam pessoas doentes, uma terra seca, uma terra miserável, lugar sem comunicação. Isso significa Lodebar. E como ela não tinha como fugir para outro local, ela foi para uma terra de ninguém. E nessa terra de ninguém, aquele menino cresceu. Mas como Deus é poderoso, como Deus é soberano, como Deus faz todas as coisas no seu tempo certo. Depois que Davi estabeleceu o seu reino, depois que Davi já tinha estabelecido as terras, já tinha retomado todo o seu poder, e Ziba, que era uma das pessoas que serviu ao rei Saul, serviu a Jonatas e também estava servindo agora para com o rei Davi, ele foi indagado numa das conversas com o rei, porque Deus estava incomodando Davi em questão de se não havia alguma pessoa no qual no passado fosse herdeiro também de tudo aquilo que ele adquiriu. E quando ele perguntou para Ziba, Ziba disse assim: ah, sim, tem um herdeiro lá. Que nem os irmãos de Davi disseram quando o profeta chegou e não era nenhum dos seus irmãos para ser ungido como rei. E daí os seus irmãos disseram: ah, tem lá um pastorzinho de ovelha, lá o meu irmão está lá pastoreando as ovelhas. Muitas vezes nós somos tratados dessa maneira. Nós ficamos, sabe, no esquecimento de algumas pessoas. Nós muitas vezes não conseguimos chamar a atenção porque as pessoas não querem lembrar de nós. Mas como Deus é um Deus fiel, é um Deus justo, Ele tocou na vida de Davi. E Davi falou para Ziba: vai até lá e busque. Aonde ele está? Ele está em Lodebar. E eu quero dizer para você algo sobre Lodebar. A coisa mais terrível que nós temos nessa vida é quando nós não provocamos nada da vergonha que nós temos que carregar pelo resto da nossa vida. Aqui, Mefibosete não tinha culpa do que lhe aconteceu. Ele não tinha culpa de ter ficado coxo. Ele não tinha culpa de ter que fugir porque o seu avô e seu pai foi morto pelos inimigos. Conta-se nos capítulos que quando ele estava já de uma certa idade, ele encontrou com Ziba. E ele pediu para Ziba: Ziba, arrume um cavalo, uma mula para mim, eu quero ir ter com Davi. Mas Ziba não deu importância. Ziba não ligou para aquele pedido de que ele queria estar com o rei. Ele simplesmente deu o seu jeito e se retirou e continuou vivendo a sua vida, porque quando o rei morreu, o rei Saul, Ziba tinha dito para Davi que Mefibosete, porque Davi perguntou do filho de Jonatas, e Ziba disse assim: Senhor, ele queria ocupar teu lugar, então ele está desaparecido, porque ele queria tomar o teu lugar. E Davi ficou tão revoltado, conta-se a história, que Davi pegou tudo que era do rei Saul,
e entregou para Ziba. Falou, você cuidará de todo o bem que esse rei deixou. E Mefibosete continuava lá, em Lodebar, no lugar sem terra, uma terra árida, a terra de ninguém. E a vergonha que muitas vezes nós temos que carregar, não por nossa culpa, isso mata a alma. Isso acaba com as nossas emoções. Muitas vezes nós sabemos que não somos nós que fomos os culpados de algumas situações. Nós nem merecíamos estar passando por isso. Mas por uma questão de outras pessoas, de imprudência de outras pessoas, nós estamos sofrendo as consequências de escolhas que não foram nós que fizemos. Esse era o caso de Mefibosete. E eu quero trazer isso para os dias de hoje, para mim e para você. Porque quando nós lemos na palavra que diz assim, resistir o diabo, ele fugirá de vós, a palavra de Deus nos cobre de uma tal maneira, de uma tal forma, que nós temos força através do Espírito Santo para poder vencer aquele mal. Porque nós sabemos que Deus está nos trazendo força para que a gente vença todo o mal, toda a adversidade, tudo aquilo que nos afronta. Mas perdoar pessoas que nos fizeram maldade, pessoas que foram responsáveis durante muitos anos, por tudo ter demorado tanto para ser concluído, isso fica muito difícil. E muitas pessoas, elas não querem perdoar as outras. E elas trazem dentro de si uma amargura, porque não consegue liberar. Porque ela também não está entendendo o que está acontecendo. E no caso de Mefibosete foi isso. Porque reagir à infidelidade, reagir ao divórcio, reagir ao assédio, é voltar atrás. Cada vez que você lembra, você volta atrás de toda essa situação. Quando você não consegue perdoar, você degusta essa insatisfação todos os dias da tua vida. E eu fico imaginando Mefibosete sendo filho de um rei. Na morte do pai, quem seria o rei? Ele. Não importasse se ele era manco, cego, se ele não tinha braço, ele tinha um reino a cumprir. Mas devido a tanta circunstância e a negligência de um servo também, nós vimos que esse homem sofreu. E sofreu muito. Ele se casou dentro da sua esfera de relacionamento, numa condição que ele foi levado a viver. Ele, aos 5 anos, quando foi praticamente lançado nessa terra de ninguém, porque Lodebar significa terra do nada, ele teve que conviver com esse nada. E nisso tudo trouxe para ele uma amargura. E eu venho nesta noite dizer para você, quantas vezes situações te lançou numa terra do nada? Quantas vezes pessoas olhou para você e disse, mas quem é ele? Quem é ela? Aonde vai chegar? De que maneira vai chegar? O que ela está fazendo? Sabe? Porque ele não teve ninguém, nem o servo, que foi do seu pai, do seu avô, e seria o próximo a ele, servir a ele com honra, também o traiu. Então ele não tinha ninguém. Na expectativa de Mefibosete, era assim, fim de linha. Quantas vezes você não chegou para você e disse assim, fim de linha? Deus me esqueceu. Deus não sabe o que eu estou passando. Engano teu. Sabe por quê? Porque eu posso te dizer que Deus, ele se faz presente. Hoje está difícil, mas vamos continuar. Então eu creio no que Deus vai fazer na tua vida. E na minha vida também. Como foi na vida de Mefibosete. Então, eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas a partir deste vídeo na tua vida. Lodebar condicionava ele para sempre. Porque dentro da expectativa de Mefibosete, ele nunca mais voltaria a ser um homem digno.
E ali, já viu aquela história? Vamos deixar dessa forma para ver como é que fica? Esse é o ditado. Mas só que para Deus, Deus tem uma forma totalmente diferente de agir. Deus tem uma forma totalmente de mudança para a minha vida e para a tua vida. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós estamos numa condição tão amargurada, tão precária, que nós estamos vivos. Mas as nossas atitudes, sabe, dá aparência que nós estamos sem ação, que nós estamos paralisados, que nós estamos mortos. E eu quero dizer para você que essa opressão, ela tenta nos atingir a todos nós, principalmente nos dias atuais, com tudo que está acontecendo. Com a falta de emprego, a situação dessa doença, a condição da nação, tudo nos leva a um aprisionamento. Mas esse aprisionamento tem dia, data e hora para acontecer. E é sobre isso que eu quero falar agora com você. Quando você toma a sua decisão de mudar a história da tua vida, você pode ter certeza que o Senhor vai mudar a história da tua vida. Eu posso dizer para você que quando nós tomamos uma posição, não tem ninguém que mude ela, desde que você não deixe. Quando Davi chegou para Ziba e disse, deu uma ordem, vá buscar Mefibosete. Imagina a vergonha do servo. Porque ele ia ter que enfrentar Mefibosete frente a frente. Embora ele fosse um coxo, ele sabia que ele estava voltando para a terra dele, estava voltando para o reino dele, estava voltando para o trono dele, aonde toda mentira seria descoberta, aonde desde a sua infância ele foi, sabe, projetado para uma vida de miséria, para uma terra de ninguém. Quantas vezes você foi projetado para uma terra de ninguém? Quantas vezes você contou seu sonho para alguém e essa pessoa falou, será? Você acha que você tem capacidade de chegar lá? Eu estou dizendo para você que Deus é um Deus de perspectiva, de qualificação, daqueles que desafia o seu próprio desafio de chegar. Porque nós somos inimigos de nós próprios. Porque Deus tudo fez, está tudo pronto, está na tua mão. Se nós não crermos, é porque nós não acreditamos. Se nós não recebemos, é porque nós não acreditamos, porque Deus, tudo que Ele fez está pronto. E aqui eu provo para você que quando ele chegou na presença de Davi, ele se humilhou, ele se prostrou e falou, Senhor, o que queres tu comigo? Um cão morto como eu. E Davi se levanta do seu trono e disse, sente à minha mesa, porque a partir de hoje você fará parte do meu reino. E tudo aquilo que foi do teu pai, do teu avô, voltará para a tua mão. E eu, sabendo de toda a história, tudo que foi, que aconteceu, tudo que Ziba te fez, e tudo que ele omitiu da minha pessoa, digo para você, Ziba, a partir de hoje, você será servo de Mefibosete, você e teus filhos, e ele reinará, e sentará na minha mesa todos os dias, e se alimentará comigo, porque a aliança que eu tinha com o pai dele, o Senhor meu Deus, me incomodou. E hoje eu volto essa aliança com o filho, Mefibosete. Porque o que ele vivia lá ficará no passado, ele não lembrará mais. Então eu fico vendo que foi feito assim, ó, uma reviravolta. E o Senhor falava assim comigo, quem está embaixo vai ficar por cima e quem está em cima vai ficar por baixo. Porque Deus é um Deus de proeza. É um Deus de trazer os recursos. Ele sonda todas as coisas. No Salmo 139, versículo 5 está dizendo assim, eis que eu te cerco pela frente, te cerco pelas costas, e coloco sobre a tua cabeça a minha mão e te digo, vá, não temas. Quando o Senhor designa para você fazer, faça. Não importa a circunstância que você está. Você nasceu para vencer. Você sabia que você é nação eleita? Geração santa, desde que você esteja com santidade, desde que você esteja engajado dentro dessa palavra, você não verá as coisas saírem do curso da tua mão.
Mas quando você começa, eu acho, eu sinto, não sei. A palavra de Deus diz, então diz o Senhor. Quando o Senhor falou com Davi, Davi imediatamente mandou que o servo fosse buscar Mefibosete. E toda a história se desenrolou. E toda a verdade veio à tona. Toda a verdade vem à tona. Porque Deus não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo. E está tudo pronto para que eu e você consiga fazer o nosso papel nessa terra. Ele está contando comigo. Ele está contando com você. Nós estamos em pandemia, mas nós estamos trabalhando, nós estamos comendo, estamos indo ao mercado, estamos indo ao shopping. E a palavra de Deus, quem está pregando? Você está visitando os doentes? Você está fazendo a tua parte? Como que você vai saber da vida das pessoas que você tanto ama se você não está do lado delas para poder preparar o caminho para que elas possam vencer? Como que você vai projetar um parente teu? Como que você vai lançar um parente teu para fazer a obra de Deus dentro da graça, alinhado, junto, aliançado com ele, como Davi e Jonatas? Se você muitas vezes nem lembra que as pessoas existem, nem lembra que elas fazem parte de uma corrente, de um ciclo de vida, e que até as pedras se encontram neste mundo, e tudo nesta vida tem um porquê e para quê. Porque a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas têm um querer e um realizar de Deus. E muitas vezes nós queremos bater com Deus, de frente com Deus, e dizer, não, por quê? Porque o quê? O que foi ontem não serve para hoje. E o hoje está acabando, o amanhã pertence a Deus. E nós podemos ver que quando toda essa determinação de Davi para Mefibosete, ele começou a respirar. Ele se esqueceu que era um coxo. Ele se esqueceu que ele era uma pessoa que não teria condições de fazer. Mas ele teve um rei que amava a Deus, que mostrou para ele que o amor em Deus fez ele cumprir uma aliança há tantos anos atrás. Quando Mefibosete foi levado de Lodebar para o reino de Israel, ele tinha 35 anos, 35, 36 anos. Então se passaram 30 anos para que se concluísse a bênção de Deus. E o Espírito Santo passou para mim a seguinte palavra: eu defini que a minha origem não vai determinar o meu destino. Você tem que definir a sua origem, a quem você está servindo, quem você ama, quem você quer do teu lado, quem que você quer pôr do teu lado para andar com você. Pessoas que são negativas, pessoas que não enxergam o que Deus tem para fazer, não são boas companheiras. Pessoas que não têm o amor de Deus para poder superabundar outras vidas, não são boas companheiras. Ziba foi um bom servo para todos os patrões. Foi bom servo, ele enganou os servos, enganou os patrões, ele roubou Mefibosete. E ele teve a sua sentença. A palavra de Deus diz assim, que o nosso plantio é de uma maneira aleatória. Nós plantamos da maneira que nós queremos, da maneira que nós achamos. Eu acho que eu vou fazer assim, está feito. Mas a colheita, meu amado irmão, é obrigatória. Você vai colher. E Deus está dizendo, defina aonde você quer chegar. Defina o que você quer fazer. Nós estamos no início de um ano e eu pregando na igreja da Assembleia de Deus nesse domingo, eu pude relatar algo. Chegou o tempo, nessa pandemia, de mostrar quem você é. O que você está fazendo para que a igreja caminhe? O que você está colaborando para a igreja aqui, essa igreja aqui, caminhe? O que você está fazendo para que o teu chamado venha a ser realizado nessa terra, venha a se cumprir as promessas que você tem? Daí você pode me dizer assim, pastor, eu não tenho chamado nenhum. Não, você tem o seu chamado. A palavra diz assim, a todos eu chamei, e eu peguei os incapacitados e os capacito, desde que eles se engajem
naquilo que eu mando e naquilo que eu falo. A palavra de Deus, ela é muito clara. Se existe um termostato, um termômetro, uma bússola, tá aqui. Se você quer ser mais que vencedor, quer dormir à noite, você quer fazer da tua vida uma vitória, tá aqui, ó. Aqui está a solução dos nossos problemas. Talvez até antes de Ziba chegar lá em Lodebar, ele achava que a vida dele ia terminar daquela maneira. Mas o Senhor preparou um final feliz para ele. O Senhor está preparando um final muito feliz para você, para mim, sabe? E eu quero dizer uma coisa: quem não aceita, muitas vezes, que nós erramos, não acertamos, sabe? São pessoas que não nos traz, sabe, a condição de nos projetar para frente, não merece estar ao teu lado. Pessoas que, sabe, ficam apontando o teu passado, lembrando do teu passado, sabe? Deus não pode participar de algo que já passou. A palavra de Deus diz assim: tudo se faz novo. A palavra dele, sendo dele, poderosa, eficaz, milagrosa, é uma palavra que quando você começa a estudar a palavra, ela transborda dentro de você. Ela se renova a cada dia. Então nós não podemos ficar naquela situação de sermos massacrados todo dia na mesma situação. Sabe? Ah, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque aquilo não deu certo. A palavra de Deus fala que a cada dia tem o seu mal. Nós já temos mal demais. Nós já temos maldade demais à nossa frente. Nós já temos coisas que temos que enfrentar, como aqui Mefibosete, ele não pediu para ser um aleijado. Foi um descuido no desespero da ama que o fez cair e veio deixá-lo para o resto da vida sem a condição de ser um homem normal. Mas eu posso dizer, talvez a circunstância da vida tentou te aleijar tuas pernas, teus pés, tua boca, teus olhos e até a tua personalidade. Mas eu, como profeta, nesta noite estou dizendo para você, Deus está mudando a tua sorte. Deus está trazendo para você algo novo. E eu quero, antes mesmo de eu terminar essa live, eu quero dizer para você, eu defini a minha vida, a origem da minha vida. Eu tomei a definição. Eu sei aonde eu quero chegar. E nada vai me parar. Porque quando nós tomamos uma posição, sabe quem vai à frente? É Deus. Quando Moisés chegou na frente daquele mar e olhou para a dimensão daquelas águas, olhava para o inimigo que estava ao encalço deles. Você acha que ele sentiu o quê? Você acha que ele não sentiu na espinha ali um frio? Mas ele teve que ter ali um posicionamento. Ele teve que ter uma qualificação de líder para tomar a posição. E quando o Senhor disse para ele, levanta teu cajado, toca, e você verá que as águas vão se abrir. E as águas se abriram. E ali o povo passou. Esse é o Deus que nós servimos, ele não mudou, não vai mudar, porque você pensa NX dele. Ele não vai mudar, porque você não acredita que ele não está mais resolvendo os problemas. Ele continua o mesmo. E a cada dia que nós damos um passinho, sabe, subindo um degrauzinho, ele fala assim, parabéns filho, parabéns filha, você tem acreditado em mim. Tudo que o pai quer é estar com você, ao teu lado, aonde você estiver, falando com você. Ele se importa com você. Ele se importou com Mefibosete. E eu quero nesta noite dizer, Lodebar nunca mais. Lodebar não faz mais parte da tua vida. Você não faz parte de uma terra de ninguém. Você faz parte de um povo, sabe, que é a nação santa, geração eleita. E a nossa vida não termina aqui. A nossa vida terá continuidade, porque nós temos uma promessa que o nosso Pai virá nos buscar. E Ele nos levará a estarmos com Ele.
E Ele tem nos guardado. Se nós estamos ainda com algumas aflições, se nós estamos ainda passando por algumas situações, é porque nós não temos crido. É porque nós não temos nos colocado totalmente na presença de Deus. Quando eu estudava essa palavra, e eu via que a vergonha que eu não procurei fazer para que eu pudesse responder por ela, eu podia ver que tudo que Deus fez foi perfeito. Mas nós procuramos, é nós que procuramos as consequências da nossa vida. Por isso, muitas vezes nós atrasamos o nosso prosseguir, nós atrasamos as nossas bênçãos, as nossas decisões, muitas vezes mal elaboradas, nos atrasam a conduta de nós sermos cada dia mais vencedor. Quando Jesus disse, ide e fazei discípulo, Ele não disse para mim que sou pastora, eu tenho a honra de ter um manto na minha costa, mas Ele disse para todos. Ali estavam todos os discípulos dele, antes dele ascender ao céu, e ele disse algo: ide, colocai as mãos sobre os doentes, ungi com óleo, e fazei discípulo. Fazei discípulo para quê? Para encher igrejas? Fazei discípulo para quê? Para mostrar número? Não. Ensinando, ele fala, falando do meu amor. E tudo que vós fordes pedir, pedi em meu nome, porque em meu nome, meu Pai vos atenderá. Então nós temos que cumprir essa missão. Nós não podemos mais ser nécios. Nós não podemos mais deixar para que isso fique para o amanhã. O amanhã para nós não existe, amados irmãos. Nós que somos cristãos, nós vivemos o hoje. Por isso, tudo que tiver que fazer, faça hoje. Se tiver que pedir perdão, peça hoje. A palavra diz assim, antes que tu coloque a tua oferta no altar e tens alguma coisa, não está dizendo se é adultério, se é infidelidade, se é roubo, se tiveres alguma coisa é alguma coisa contra ele, vai até ele, deixa a tua oferta no altar, seja ela qual for, aqui não estamos falando de dinheiro, entrega, deixa lá, vai lá, conserta a sua situação e volta. E apresenta que para mim será muito bem apreciado. Assim é a palavra de Deus. Nós tratamos as coisas de Deus, sabe, com uma simplicidade e naturalidade, mas a palavra de Deus tem que ser tratada com respeito e santidade. Por isso, eu quero terminar dizendo, Jonatas entregou para Davi tudo que ele tinha de maior valor como rei. A sua capa. Você sabe que quando nós vemos uma autoridade, que antigamente usavam os reis, retirar a capa da sua costa e colocar numa pessoa era uma questão de honra. Ele tirou também a sua espada, que era a arma da defesa, e entregou também para Davi o seu arco. E o que mais me deixou assim, emocionada pela questão da sinceridade dessa aliança, ele entregou o cinto. O cinto era uma proteção que todos os reis usavam em volta do abdômen. De uma abordagem, de uma flecha, ele tirou e entregou para Davi. Sabe o que ele fez aqui, meus amados irmãos, meus amigos, aonde esse vídeo vai chegar? Ele se dispôs de tudo que ele tinha pelo amigo. Ele falou, a minha aliança com você é total. O Senhor está dizendo nesta noite para mim e para você, a minha aliança com você foi meu filho naquela cruz. E eu continuo te esperando todos os dias para que você venha falar comigo. Eu continuo te esperando para que você possa se render aos meus pés. E que você deixe Lodebar bem lá atrás. E que você comece hoje um tempo novo. Porque a terra de ninguém não é a sua terra. A sua terra é a terra de promessas. E essas promessas, quem fez fui eu, o teu Pai, o Todo-Poderoso, que cumprirá tudo aquilo que lhe tem chegado às suas mãos. Então, eu gostaria que você fizesse uma reflexão nessa noite. Não se importe, estão falando de você,
te traíram, há infidelidade, maldade, não disseram, não dá certo a sociedade, faça a tua parte. Mostre que você tem um Deus que te ama. Quando você mostrar aquele que te ama, o amor que ele tem por você, eu tenho certeza que você mostrará uma nova pessoa. Para essa pessoa ou para situações. Tantas coisas estão acontecendo. Nós nunca vivemos um momento em que nós precisamos mostrar quem nós somos. Sabe? Aqui, quando eu pus aqui que o Espírito Santo falou comigo, eu já defini a minha origem. Sabe? E eu sei onde eu quero chegar. E aquilo que Deus me deu é inegociável. Inegociável para qualquer coisa. Eu não abro mão daquilo que Deus me deu. Então eu venho nesta noite e não abra mão daquilo que você tem. A intimidade que você tem com o Espírito Santo de Deus foi conquistado na cruz, tem peso de cruz. Na tua testa tem o selo da promessa. E Ele quer que você se cumpra com Ele. Tudo aquilo que Ele falou, está tudo consumado. É uma aliança, é uma união, é um eixo que vai fazer você prosperar. Como Jonatas e Davi. Davi não conseguiu despedir de Jonatas, porque a morte dele foi em campo de guerra. Mas Davi guardou a aliança e cumpriu com o seu filho, filho de Jonatas, para que tudo ficasse em paz. Entra nessa aliança novamente com Deus. Fale para Ele nessa noite, eu preciso mudar algumas coisas, Senhor, mas eu não consigo. Uma das coisas que eu tenho aprendido é você se render aos pés do Senhor. Quando você se desarma na presença dEle, Ele vem com a sua bondade, com a sua misericórdia e muda tudo que está à tua volta. Então creia que Ele fará o melhor por você. Defina a tua origem e você verá que grandes coisas acontecerá ainda neste ano. Um ano que está tão comprometido com tantas coisas. Mas nós não estamos vivendo o que estão nos apresentando. Nós estamos vivendo o que já foi nos dado. A bem-aventurança daqueles que estão em Cristo. Eu gostaria de orar com você. Se você puder, fecha teus olhos. Senhor, eu entrego, Senhor, estas vidas nas tuas mãos. Entrego, Senhor, esta live, esse vídeo, para que muitos possam entender que Lodebar nunca mais, Pai, foi um lugar de martírio para Mefibosete. Muitas vezes foi um local de martírio para muitos dos teus servos e amigos e pessoas que virão e verão esse vídeo. Eu quero entregá-los nas tuas mãos, que eles possam entender que há um novo esperando por eles e que esse novo só depende deles, Pai, porque tudo que o Senhor tinha que fazer, o Senhor já fez. Por isso eu quero abençoar cada pessoa que esteve aqui comigo, trazendo para ela essa paz tão duradoura que só o Senhor pode dar, dando uma noite de descanso, Pai. É o que eu te peço no nome do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga sobre você, sabe, e resplandeça essa luz. Fique nessa paz. Shalom.